Olá, meus amados irmãos, estamos começando aqui pela CEADEB TV Oficial e Rádio Vox 105.9, mais um comentário da lição bíblica para jovens, lições que são produzidas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Que bom estarmos de volta, uma semana se passou e essa distância nos traz uma saudade e eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada professor, cada aluno que tem estado conosco todas as semanas, tanto pela CEADEB TV Oficial, como pela Rádio Vox, aos sábados, às 13 horas. Aproveito para mandar um grande abraço para o nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro, toda a sua casa, a sua família, que Deus continue abençoando. Estamos orando por vós, para que Deus continue guardando e os cobrindo com o seu poderoso sangue. Ora só, estamos começando mais um trimestre. A semana passada abordamos a primeira lição. Estaremos agora estudando a segunda lição, a lição de número 2, no dia 8 de outubro de 2023. E esta lição é uma lição com tema apologético. Eu tenho certeza que vai te edificar grandemente e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aproveito para te fazer um convite, você que ainda não é um seguidor das nossas redes sociais, que se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações das nossas aulas semanais. O nosso tema desse quarto e último trimestre geral é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E o tema da nossa lição, que estará sendo abordado nesse segundo domingo do mês de outubro, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. E o nosso texto principal encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, o versículo de número 4, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O resumo da nossa lição: na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. O texto bíblico que nós faremos menção e a leitura em classe nesta aula encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 14 ao 17, e depois na carta aos Hebreus, do capítulo 4, versículo de número 12. Leiamos então a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A introdução da nossa lição, que desta feita, ela é comentada pelo pastor Eduardo Leandro, que é um pastor auxiliar ali do pastor José Carlos de Lima, na Paraíba. Ele então sugere a introdução da seguinte forma: a Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é
a inerrante palavra de Deus, pois ela é. Muitos acreditam que as Escrituras não têm explicação para muitas questões da atualidade, mas isso é um equívoco. No livro de Deus encontramos, sim, respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos, como, por exemplo, a questão do pecado, do mal e da salvação. A nossa lição, ela está dividida em 3 partes, e nessa primeira parte nós iremos falar sobre a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. Na segunda parte, um livro inspirado pelo Espírito Santo. E na terceira parte, a atualidade da Bíblia, mesmo sendo ela um livro milenar. A Bíblia, a inerrante palavra de Deus, que é a primeira parte dela, ela está dividida em 3 tópicos, onde nós abordaremos no primeiro tópico sobre a sua autoria, no segundo, a sua estrutura e no terceiro, a sua mensagem. Vejamos então a sua autoria. Os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo revelam a sua origem, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1, versículo 21. Queridos amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem uma inspiração no próprio Deus. Muito embora alguns homens tenham sido esse canal, esse instrumento que Deus inspirou para que pudesse escrever a sua palavra, nós louvamos a Deus porque ela está toda baseada em profecias que vieram diretamente de Deus. Eu não sei se você, professor, se recorda, a profecia pode vir de 3 fontes, pode vir do homem, pode vir do nosso adversário e do próprio Deus. E no caso em específico da Bíblia, quando houve o cânon ou os concílios para atestarem a veracidade dessas palavras, eu louvo a Deus porque só entrou nesta compilação os livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o que nos prova de que Deus continua sendo o Senhor das nossas vidas e controlando as nossas vidas. Diferentemente do que alguns pensam, de que Deus criou o homem, os entregou à própria sorte, Deus ele continua sendo o Senhor das nossas vidas e controlando as nossas ações. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, o que escreveram é a palavra de Deus. Vejamos, irmãos, que algumas pessoas, elas dizem que não vou ler a Bíblia porque foram escritas por homem. E quando eu vejo alguém fazendo esta refutação, logicamente que eu combato dizendo, ora, só um homem pode escrever para outro homem. Se fosse um extraterrestre, você conseguiria entender a linguagem de um extraterrestre, de um OVNI, por exemplo, ou de um anjo? Com certeza não. Portanto, Deus, na sua sapiência, ele então utiliza-se dos meios mais propícios para que a sua palavra fosse escrita. E neste caso, em apreço, a Bíblia Sagrada. Mesmo sendo homens pecadores, mesmo sendo homens que eram sujeitos às falhas, foram estes homens que Deus utilizou para que a sua palavra fosse escrita. O Senhor usou aproximadamente 40 autores de lugares diferentes, com formações diversas, que por vários séculos, aproximadamente 1.600 anos, produziram os textos sagrados. O que me encanta na Bíblia Sagrada é saber que, mesmo tendo essa diversidade de autores, havia só um que estava inspirando, que era o próprio Deus. E o que me maravilha muito ao ler a Bíblia é saber que, mesmo sendo alguém com cultura, alguém muito preparado, como o apóstolo Paulo, nós temos também pessoas como Amós, o boiadeiro, mas que isso comprova que na obra e no reino de Deus, para ele o que importa é alguém que esteja na brecha, alguém que esteja disposto a ser utilizado pelo próprio Deus, Tiago, nessa sua obra. Então, o que Deus conta não é com capacitação intelectual.
O que Deus conta não é nem tanto com aquelas pessoas que são as mais preparadas, porque o Deus que chamou, Ele mesmo prepara. E eu louvo a Deus por isso. Num período de 1.600 anos, que é o período em que os textos foram produzidos, não houve sequer uma perca. Há sempre uma sincronia do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Aquilo que está no Antigo Testamento, ele está confirmado no Novo Testamento. E aquilo que contém no Novo Testamento é algo que foi escrito lá no Antigo Testamento. Que bênção! A Bíblia Sagrada é uma maravilha. Vejamos então que, mesmo com todo esse tempo, que foi o tempo em que esses textos foram escritos, Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle de todas as coisas. O segundo tópico, a sua estrutura. A Bíblia Sagrada é uma coleção de 66 livros. Alguns livros têm mais de 3.000 anos. Olha que bênção, irmãos. Deus no controle de todas as coisas. Deus, diferente do que os gnósticos pregavam no deísmo, de que Deus possivelmente tenha criado a natureza, os homens, mas tinha entregado a própria sorte, aqui nós percebemos que Deus está no controle de todas as coisas. Os escritos mais recentes têm aproximadamente 1.930 anos, o que a gente percebe que temos aí um total de 1.600 anos onde esses textos foram escritos. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento em hebraico, pequenas partes do Antigo Testamento e do Novo também foram escritos em aramaico, e o Novo Testamento, quase na sua totalidade, no grego. E isso é maravilhoso, porque Deus utilizou-se de todos os meios para que esta palavra fosse propagada. O Novo Testamento, quando escrito, a cultura grega era muito forte. Então Deus se utiliza daquela cultura forte que havia nesse mundo da igreja primitiva para usar esse idioma para que ela fosse propagada aos 4 cantos da terra. Que bênção! Deus é extraordinário nas suas ações. A temática principal da Bíblia é a redenção oferecida ao pecador mediante Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, do livro de Gênesis até Apocalipse, nós vamos perceber Deus interessado na salvação do homem. A promessa feita lá em Gênesis 3,15, com a queda do Adão e da Eva, até Apocalipse, nós vemos Deus com a preocupação em resgatar, em redimir o homem do pecado. A Bíblia é o livro mais vendido e mais divulgado no mundo e já foi traduzida para mais de 366 línguas. Que bênção, irmãos! Pensem bem, a Bíblia, por ser um best-seller, tem expandido-se pelo mundo afora com pessoas que estão ouvindo, que estão lendo e que estão aprendendo todos os dias a respeito de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eu lembro-me que na nossa Secretaria de Missões, nós temos um missionário, o nosso irmão Jonatas. Jonatas é um missionário que está na região da Ásia e ele, lá na Indonésia, ele é um dos que está fazendo a tradução do português para a língua indonesa. Que bênção, irmãos! E isso só comprova de que Deus continua levantando homens que se disponibilizam para fazerem a tradução da Bíblia Sagrada e cada vez mais pessoas, homens, mulheres, sejam alcançados por esta palavra de salvação. O terceiro tópico da primeira parte da nossa lição, a sua mensagem. A mensagem central é a história da salvação.
No processo de salvação, na doutrina soteriológica que trata da salvação, nós podemos perceber que Deus, ele projetou a salvação. Precisava de alguém que a executasse. Jesus Cristo, seu Filho amado, então se disponibiliza para vir executar este plano de salvação. E o Espírito Santo, então, ele faz o selo deste plano de salvação. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos no projeto de salvação. A narrativa da salvação é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aqui a gente percebe, novamente, que Deus tem uma preocupação. E a maior preocupação de Deus é que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam libertas, mais vidas alcancem o plano de salvação estabelecido por Deus. É importante também ressaltar que a missiva da salvação tem 3 elementos comuns. Quais são esses elementos? Jesus, aquele que traz a salvação, o meio de salvação e os herdeiros da salvação. Ora, qual é o meio da salvação? O meio da salvação é a morte vicária de Cristo na cruz. Se Jesus viesse e não morresse, não haveria remissão de pecados. Continuaríamos com a antiga aliança, que era pautada e baseada em sangue de animais. Os irmãos lembram que era necessário um sacrifício, era necessário que a oferta fosse imolada. E no caso do sumo sacerdote e de sacerdote, ao invés do cordeiro, um boi. Mas, vindo à plenitude dos tempos, aleluias, glória seja dada a Deus, vindo à plenitude dos tempos, Jesus Cristo, ele mesmo, o cordeiro pascal, ele mesmo se dispõe a vir morrer pelos nossos pecados. E a morte vicária de Cristo é o meio de salvação. E os herdeiros da salvação somos nós, que fizemos uma aliança com Cristo, mediante a aceitação do seu nome e a confissão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já o segundo tópico da nossa lição, ou a segunda parte, o tema Um livro inspirado pelo Espírito Santo. Nessa segunda parte nós vamos falar sobre o que é a inspiração, vamos falar sobre a inspiração verbal e plenária e ainda a necessidade da interpretação da Bíblia Sagrada. O que é inspiração? Esses homens escreveram segundo a orientação do Espírito Santo. A inspiração é a mensagem oriunda do próprio Deus, quando Deus coloca para os seus servos escritores aquilo que ele gostaria que estivesse nas páginas bíblicas. Não é que o Senhor vai forçar a escrevê-los, mas ele passa a mensagem e cada escritor, de acordo com aquilo que recebeu do Senhor, ele vai passando dentro das suas limitações culturais, teológicas, ele vai colocando e escrevendo. Essa inspiração procede do próprio Deus. As palavras usadas pelos autores, assim como a forma gramatical, foram inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo direcionou, mas as palavras, elas foram colocadas seguindo uma regência gramatical de acordo com a cultura de cada escritor. Ora, Lucas escreve com uma precisão de informações diferente do evangelista Mateus, diferente do evangelista Marcos. João, o apóstolo querido, por ser uma testemunha ocular, vai registrar aquilo que ele presenciou, ele vai registrar nas páginas do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, dentro daquilo que ele vivenciou. E essa forma gramatical e essa forma como eles foram escritos, cada
escritor teve a sua forma de escrever, porém, foi o Espírito Santo que inspirou a cada escritor. A palavra inspiração vem do latim e é a tradução do termo grego theopneustos. Significa respirado por Deus para fora, em vez de para dentro. Divinamente inspirado, em vez de inspirado. Precisamos nos atentar para isso aqui, que a palavra inspiração está dando a ideia de um respiro de Deus de dentro para fora, e não uma inspiração como alguém que está inspirando algo. Então, a palavra inspiração, que vem do grego theopneustos, dá a ideia de uma expiração, saindo de dentro para fora. Isto comprova, isto mostra que os escritores escreveram mediante aquilo que o Senhor Deus orientou para que eles escrevessem. Aleluias! Inspiração verbal e plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Ditar não é inspirar. Precisamos atentar que, ao quem pense que o escritor estava sendo coagido para escrever o que escreveu. E isso não é verdade. Cada escritor não recebeu um ditado. E eu me lembro agora, quando eu era criança, que a gente ia para a escola e lá tinha um ditado, onde a professora ia ditando as palavras e a gente ia escrevendo. Eu não sei se você, professor, você que está nos assistindo, também passou por essa situação, mas era interessante porque as palavras tinham que estar de acordo com aquilo que a professora estava ditando. Não foi esse o caso aqui da Bíblia. O Senhor inspirou, foi falando para os escritores, mas o Senhor também ia respeitando a questão cultural, as limitações de cada escritor. Que bênção, irmãos! Deus é um ser extraordinário. Deus é poderoso, porque Ele, mesmo tendo o controle de todas as coisas e podendo fazer muito mais, Ele respeita as nossas particularidades. A inspiração verbal estabelece até que ponto vai a inspiração, estendendo-se tanto a forma como a substância. Essa inspiração verbal que foi estabelecida, ela tem o propósito de nos direcionar, assim como os escritores da Bíblia Sagrada, para que a gente entenda o que Deus quis que estivesse na Bíblia Sagrada, nos textos, nos oráculos. Deus fez uso das características naturais de cada escritor e, por um ato especial do Espírito Santo, habilitou-os a comunicar ao homem, por meio da escrita, a sua divina vontade. Como eu tinha dito, Deus respeitou a característica de cada autor. Essa característica natural e respeitando essa característica, logicamente, que o escritor passou aquilo que foi idealizado por Deus, mas sendo respeitado as limitações que cada escritor tem. E o que é maravilhoso, irmãos, é que o Espírito Santo, ele vai habilitar a cada escritor a essa comunicação por meio de uma escrita, a sua divina vontade. A vontade de Deus, mesmo tendo sido homens que escreveram a Bíblia, ela permaneceu do início ao fim. O terceiro tópico da segunda parte da nossa lição, a necessidade de interpretação. Há pessoas que buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora de contextos,
utilizando interpretações particulares. Deixa eu lembrar aos irmãos que no estudo teológico, uma matéria é fundamental chamada de hermenêutica bíblica. Essa matéria, ela ajuda na interpretação dos textos. O texto, quando é que ele é literal? O texto, quando é que ele é alegórico? Quando é que há uma analogia? Quem se incumbe de fazer isto é a hermenêutica bíblica. E uma das regras fundamentais da hermenêutica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Algumas pessoas até querem desacreditar a fé cristã, utilizando textos que não estão dentro de um contexto. E uma das regras da hermenêutica bíblica é que um texto fora de contexto, ele vai virar um pretexto. Eu lembro os irmãos que as heresias, elas não surgem de movimentos anticristãos. As heresias surgem no seio da igreja, de preferência, quando se pega um texto fora do contexto e quer fazer-se aplicação literal. Então aí surgem as heresias. As escrituras só podem ser explicadas pelas escrituras. É uma regra. Precisamos conhecer a hermenêutica bíblica. Ela é a disciplina teológica que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Todo bom leitor da Bíblia, todo bom crente, precisa entender de hermenêutica. Como fazer a leitura, como interpretar o texto, para que a gente não tenha os movimentos heréticos crescendo dentro da igreja. A fidelidade do texto bíblico, a intenção do autor sagrado e a sua aplicação cristocêntricas são essenciais da interpretação. Quando nós vamos ler um texto, precisamos ter cuidado com a fidelidade do texto bíblico. Tem pessoas que pegam uma parte da Bíblia Sagrada e ao invés de fazer a exegese, vão fazendo a exegese. Quando eu faço a exegese, eu pego aquilo que está no texto e trago para fora para explicar e para entender qual é a vontade de Deus. Quando eu faço uma exegese, eu pego de fora e coloco dentro do texto para dar respaldo a algo que eu quero fazer. Sendo assim, precisamos conhecer a hermenêutica bíblica e ter o cuidado com a fidelidade do texto bíblico. A intenção do autor sagrado, o que é que ele queria colocar naquele texto? Qual foi a mensagem que ele queria passar? Precisamos ser amantes e conhecedores da hermenêutica. Precisamos também, além de saber qual foi a intenção do autor sagrado, qual era a sua aplicação cristocêntrica. Pois esses fatores aqui são essenciais para uma boa interpretação da Bíblia Sagrada. Chegamos então à terceira e última parte da nossa lição. E eu gostaria, Adonias, tem uma aguinha aqui, por favor? E hoje pastor Cleovaldo, Adonias preparou para a gente aqui um café gourmet da Chapada Diamantina. Meu Deus do céu, esse é muito forte, tá? Não é para todo mundo, pastor Cleovaldo. Deus abençoe o nosso presbítero Adonias, Deus abençoe o Tiago, que está aqui me auxiliando hoje, meu filho. Eu quero, nesse momento, mandar um abraço para todos os nossos missionários que estão nos assistindo no interior do estado, em outras nações. Quero mandar um grande abraço também para os nossos missionários que fazem o trabalho aqui dentro do cárcere em Salvador. Deus continue abençoando a família de cada um dos missionários. Me consegue um pouquinho de água aqui, Tiago, por favor? A garganta secou, irmão. Ah, tá vindo o café? É porque a garganta secou. Já tá vindo. Então, Deus continue abençoando a você, você aluno, você professor que está nos assistindo.
E se é a primeira vez que você está nos assistindo, eu já te aconselho a você a se inscrever na CEADEB TV Oficial, ativar o sininho para que possa receber as novas aulas, tá certo? Eu quero, nesse momento também, mandar um grande abraço para o meu pai, pastor Isaías, a irmã Raimunda. Meu pai já está jubilado, está ali residindo na cidade de Feira de Santana, está auxiliando o pastor Joezé, para quem também quero mandar um abraço. Deus abençoe o pastor Joezé, Deus abençoe os obreiros aí da Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana, Deus abençoe o meu irmão pastor Esdras, segundo tesoureiro da Igreja Assembleia de Deus em Feira, e também um professor de mão cheia, que tem ajudado muito a Igreja Assembleia de Deus aí em Feira de Santana. Agora sim, né? Uma água. Que bênção. E aqui o café é gourmet, é, pastor Adonias? Gourmet da Chapada Diamantina. Cleovaldo, meu pastor amigo. O tratamento aqui hoje foi top, viu? Ó que não tomou ainda não, foi? Ah, então, ó, pastor Cleovaldo, ó. Esse é bom, viu? Muito bom. Chapada Diamantina. Não sabia que Chapada Diamantina é café bom assim não, viu? Só conhecia da Chapada Diamantina, presbítero Adonias, as cachoeiras, aquelas cidades belíssimas. Mas também lá tem coisa boa, viu? Tem um café de primeira. Pois bem, vamos retornar à nossa aula. A terceira parte da nossa lição, o tema a atualidade da Bíblia Sagrada. No primeiro tópico nós vamos falar sobre as questões éticas e morais. No segundo tópico, os vários materiais da Bíblia. E no terceiro tópico, o poder da palavra de Deus. Mesmo a Bíblia sendo um livro milenar, as questões éticas e morais são bastante atuais. Observem que a Bíblia é atual e tem respostas de que precisamos para muitas questões éticas e morais do nosso tempo. Questões como o aborto, por exemplo, a eutanásia, as questões de gênero e etc. Esses temas e essas questões estão todas dentro da Bíblia. Temos o respaldo bíblico e não precisamos de respaldo de ninguém que não seja a Bíblia Sagrada. Quem é que me diz se a mulher deve abortar ou não? A própria Bíblia Sagrada. Quem é que me diz se o homem pode fazer uma eutanásia? A Bíblia Sagrada. Eu não preciso me basear nem me guiar pelos conceitos que a sociedade tem implementado. Eu não preciso me pautar por aquilo que as faculdades federais, os institutos públicos querem colocar goela abaixo nas pessoas que hoje servem a Deus. Sabemos que são questões atuais, são éticas, são morais, mas que a Bíblia já nos dá um grande respaldo. Algumas pessoas falam em atualização das Escrituras, pois, segundo estes, na atualidade, algumas doutrinas bíblicas não cabem mais na vida do homem. Ora, a Bíblia Sagrada, ela é atualíssima. Há quem diz que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Não é verdade. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia, ela é nova todos os dias. Ela não envelhece. Ela não precisa ser reformulada. Me preocupa que o Brasil está sendo atingido por uma avalanche de igrejas ditas tradicionais que começaram a dizer que a Bíblia precisa ser reformulada. Isso é uma estratégia diabólica para desacreditar a palavra de Deus. E os argumentos que muitos utilizam é que a linguagem atual é uma linguagem diferente de quando a Bíblia foi escrita. Aí nós temos uma questão
gramatical, mas que não tem nada a ver com a essência da palavra de Deus. Outra coisa, essas falácias do inimigo são para que o cristão passe a desconsiderar a Bíblia Sagrada. Mas eu não posso esquecer que o texto bíblico é atemporal e os seus preceitos são para as pessoas de todas as culturas e raças. Deus combate, sim, a ideologia de gênero, é bíblico e independe de ser agora. Isso no passado era pecado, no presente continua sendo pecado. O adultério que era pecado no passado continua sendo pecado na atualidade. Isso demonstra que a Bíblia ela é atemporal e os seus preceitos permanecem válidos para os dias atuais. O segundo tópico da terceira parte da nossa lição, os vários materiais da Bíblia. Os autores bíblicos usaram diferentes tipos de matérias disponíveis no seu tempo para a escrita. Hoje em dia, pode ser que alguém pense que a Bíblia foi escrita já da forma como ela está escrita. Não, não é verdade. A gente lê e vê biblicamente que, por exemplo, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Depois, quando Moisés desce do monte e ele se chateia em ver a condição que o povo estava de idolatria, ele quebra aquelas pedras e esses mandamentos já vai ser reescritos em tábuas. Já o livro de Isaías, capítulo 30, versículo 8, a gente vai ver que trechos das profecias do profeta Isaías foram escritos em tábuas também. Já em Ezequiel, capítulo 4, 1, foram escritos em tijolos. Então, alguns trechos da Bíblia escritos em tábuas, em tijolos, mas o Novo Testamento, de acordo com Paulo, lá em 2 Timóteo 4,13, já houve uma escrita mais avançada, que era em papiro e pergaminho. O que nos chama a atenção é que aqueles que não conhecem tentam desvalorizar e desacreditar o que está escrito nas páginas da Bíblia. Porém, a Bíblia é atualíssima e seus ensinos, quando são observados e praticados, nos preservam de inúmeras frustrações e muitos tropeços. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se fizermos a leitura da Bíblia Sagrada e colocarmos em prática a Bíblia, nós temos a ortodoxia, a doutrina correta. E a prática correta, a ortopraxia, nos impedirá de termos maiores problemas e dificuldades. Portanto, vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada tendo sempre em mente que ela continua atualíssima. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já na terceira e último tópico da nossa lição, o poder da palavra de Deus. A Bíblia difere de todos os livros, pois, segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica e como um martelo que despedaça a penha. A palavra de Deus, ela é a única que consegue adentrar o coração do homem e transformar e mudar a vida do homem. E de acordo com Jeremias capítulo 23, versículo 20, olha a comparação que o profeta faz. Ele diz que a Bíblia e a palavra do Senhor é semelhante ao fogo que purifica. Um ourives, quando ele quer purificar o ouro, que ele conseguiu coletar no barro, nas águas sujas do rio, ele passa por um processo de purificação que é provocado pelo ouro, onde as impurezas vão deixar o ouro e ele fica purificado. Da mesma forma, a palavra,
É a palavra que purifica a vida do homem. E ela diz também, de acordo com Jeremias, que a palavra é como um martelo que quebranta, que quebra o coração do homem que é orgulhoso, do homem que é soberbo, transformando em nova criatura, em um homem humilhado e dependente de Deus. A Bíblia também, a palavra, tem o poder para penetrar e perscrutar o interior do ser humano. Só a Bíblia e só a palavra de Deus são capazes de adentrar pelo ouvido do homem e descer dentro do seu interior e transformar e fazer jorrar rios de águas vivas. Aleluias! Você que foi alcançado por esta palavra, nós fomos alcançados por esta palavra. Temos que agradecer todos os dias ao nosso Deus, porque a Bíblia diz que nós estávamos como ovelhas que não têm pastor, errantes, mas que graças a Deus, a palavra de Deus nos alcançou, nos libertou e hoje estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Fogo e martelo são dois elementos que indicam que nada pode impedir o seu cumprimento. É verdade. Observe que uma floresta, quando ela começa a pegar fogo, dificilmente, com muito trabalho, consegue se apagar o fogo daquela floresta. A mesma coisa é a palavra. Quando o pecador começa a ouvir a palavra de Deus, essa palavra vai fazendo transformações, mudando, restaurando. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E o martelo? Quando um carpinteiro começa com o martelo desfazer ou refazer um móvel, olha o poder que esse martelo tem. Ele vai, em alguns casos, colocando parafuso num lugar, um prego. E no caso da palavra de Deus, da mesma forma, de um jeito que o pecador começa a entender que agora quem vai comandar a sua vida não é mais ele, mas a palavra de Deus. Jesus conhecia as Escrituras e, frente à tentação, não hesitou em fazer o uso correto da mesma. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado pelo adversário, o adversário trouxe a palavra, mas Jesus era um bom conhecedor da palavra e por esta razão ele conseguiu refutar o adversário. Quando o diabo veio de forma ardilosa, utilizando versículos da Bíblia, o Senhor refutou com a própria Bíblia. Você que é crente, você que é professor, que conhece a palavra, observe o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que maneja muito bem a palavra. Esse é o nosso desejo. Essa é a vontade de Deus. Que você faça o bom uso desta palavra, lendo todos os dias, conhecendo a cada dia. E eu deixo um conselho. Você que é professor, que ainda não fez o curso teológico, faça. Faça porque será de bom alvitre. Você vai se preparar, vai se capacitar cada vez mais e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Chegamos ao final da nossa lição. E a conclusão, sugerida pelo nosso comentarista pastor Eduardo: Bíblia é a inerrante palavra de Deus para o ser humano em todos os tempos. Tudo o que precisamos saber para obtermos a salvação já nos foi transmitido pelas Escrituras Sagradas. Nada pode ser retirado ou acrescentado da palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse 22, 19, que venhamos ler, meditar nas Escrituras e principalmente viver seus ensinamentos. Pois Jesus afirmou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são semelhantes ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa ler esta palavra, praticar,
meditar, pois esse é o maior desejo de Deus para o homem. Estamos chegando ao final e de hoje a hoje estaremos aqui de volta. Nosso desejo é que você tenha uma semana de bênçãos, de vitória, que a sua aula seja uma aula edificada e que os teus alunos sintam cada vez mais o desejo de estarem assistindo a tua aula e participando da mesma. Até a semana que vem. Deus abençoe. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.